Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Livro Enoque capítulo 20 ao 48. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Capítulo 21. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. 3. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. 4. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. 5. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. 6. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. 7. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Iquizate. 31. Sobre o paraíso e sobre o querubim. 31. Iquizate, as serpentes. Capítulo 21. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. 2. Lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. 3. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu, Enoque, por que perguntas? Porque arrasou-as consigo mesmo, e ansiosamente indagas. Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. 4. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível. 5. Onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei, quão terrível é este lugar, e quão difícil explorá-lo. 6. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqueles serão mantidos para sempre. Capítulo 22. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos. 2. Internamente ele era profundo, espaçoso e plano, ele era profundo e escuro à vista. 3. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos, para eles ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. 4. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. 5. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. 6. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse, que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa. 7. Ele respondeu, dizendo, este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra. 8. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. 9. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo, por que um está separado ao outro? Ele respondeu, 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, denominadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. 11. É da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não surpreenderá em seu tempo de vida. 12. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são unidas e amarradas lá para sempre. 13. Assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. 14. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus. 15. Falei, abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Capítulo 23. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até as extremidades da terra. 2. Onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo. Continuadamente 3. Eu indaguei, dizendo, o que é isto, que nunca cessa? 4. Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, 5. Disse, este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. 2. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era sua superfície. 3. Montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3. Estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3. Eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. 3. Entre estas havia uma árvore de um odor incessante, nem daquelas que estavam no Éden havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta.
Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. 4 Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu: 5 Disse: Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? 6 Porque estás inquisitivo para sabê-lo. 7 Então eu, Enoque, respondi-lhe, e disse: concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. 8 Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. 9 Aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal. Lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. 10 Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, e nem punição os afligirá. 11 Eu abençoei o Senhor da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que ele a daria para eles. Capítulo 25. Dali eu fui para o meio da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. 2 Água corria para a montanha para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. 3 Lá havia um vale, mas não um vale largo. Abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale, em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não oblíquo, consistia de uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? 2 Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus, e falaram rudes coisas da sua glória. Aqui eles serão reunidos. Aqui será seu território. 3 Nos últimos dias um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia, para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o eterno Deus. 4 No período do julgamento eles abençoarão a ele por sua misericórdia, como ele distribuiu a eles. Então eu abençoei a Deus, dirigindo-me a ele, e fazendo menção, como foi reconhecida, sua grandiosidade. Capítulo 27. Dali eu fui à direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. 2 Ele estava cheio de árvores da semente aludida, e a água jorrava sobre ela. 3 Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. 2 Ali eu vi árvores escolhidas, 32, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras, 32, árvores escolhidas, literalmente árvores de julgamento. 3 Sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29. E igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param. 2 Onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazaquinon. 33, Zazaquinon, a árvore de mastic. 3 Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 30. Então vi outra montanha contendo árvores, da qual a água fluía como nequetro. 34. Seus nomes eram Sarira e Calboneba. 35. Sobre esta montanha eu vi outra montanha, sobre a qual haviam árvores de alva. 36, 34, nequitro. O néctar. 35, Sarira e Calboneba. Stirax e Galbanil. 36 Alva. Aloé. 2 Estas árvores estavam cheias como amendoeiras, e fortes, e quando elas produziam frutos eram superiores a toda a redondeza. Capítulo 31. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. 2 Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas a alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia. 37. Quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zatiel, e cheguei ao jardim da justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. 37. Mar da Eritreia. O mar vermelho. 3 Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. 4 Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei: que bela é esta árvore e quão deleitável é sua aparência. 5 Então Santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comerão, os quais foram antes de ti, que obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam-nos, foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. 2 Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo
Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão e escrevi-as todas, enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Entre ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas 4. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos, e suas operações. Capítulo 33. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. 2 Ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. 3 Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. 4 De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. 2 Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. 2 Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. 3 Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram. E abençoei o Senhor da Glória, que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36. Não tem. Capítulo 37. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Gerad, filho de Malaliel, o filho de Canã, filho de Enos, filho de Sef, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. 2 É nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos, o que eu recebi dele. Uma porção da vida eterna. 3 Eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38. A primeira parábola, quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo. 2 Quando os justos forem manifestados. 38 Na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. 38 Quando os justos forem manifestados, ou quando o justo aparecer. 3 Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados, os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. 4 Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixaram de ser poderosos e exaltados, nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. 39 Pois a luz, Senhor dos Espíritos, ou, pois a luz do Senhor dos Espíritos terá aparecido na face dos santos, dos juntos e dos escolhidos. 5 Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. 6 Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de pressa e agitação. 2 Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. 3 Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. 4 Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como o orvalho. E assim será para com eles para sempre. 5 Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. 6 Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre. 7 Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. 8 Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. 9 Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com sua própria boa vontade. 10 Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu bem disse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. 11 Qual é este mundo? De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo,
O Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. 12 Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no dizendo, abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 40. Depois disto eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor dos Espíritos. 2 Igualmente, nas 4 asas do Senhor dos Espíritos, nos 4 lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. 3 Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da Glória. 4 A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 5 A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. 6 A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor dos Espíritos. 7 A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios. 40 E proibindo-os de entrarem na presença do Senhor dos Espíritos para proferirem acusações contra. 41 Os habitantes da terra. 40 Anjos ímpios, literalmente os satãs. A Satã em hebreu adversário, foi originalmente o título de um ofício, não o nome de um anjo. 41 Proferir acusações contra, ou para acusar. 8 Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe, quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu, o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. 9 O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdaram a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam nas embalanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da Glória, e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos. 2 Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. 3 Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. 4 Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído. 42 Em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos, potente é seu nome para sempre e sempre. 42 Seu procedimento, caminho distribuído, ou o sol vai primeiro e completa sua jornada. 5 Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Senhor dos Espíritos, magnificando-o e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para bênção e para maldição. 6 O curso do caminho da lua para com os retos é luz, mas para os pecadores é escuridão, no nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. 7 O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto está no céu. 2 A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como o orvalho na terra seca. Capítulo 43. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos e dos fiéis. 2 Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o Senhor dos Espíritos mostrou-te uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 45. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. 2 Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. 3 Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. 4 Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. 5 Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela.
Mas aqueles que cometerão pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual à branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por quem ele acompanhou o ancião de dia. 2 Ele respondeu-me e disse: Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este filho do homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. 4 Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. 5 Eles condenarão as estrelas do céu, elevaram suas mãos contra o Altíssimo. Caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negaram o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsaram de seus templos, nos quais eles se reúnem. 6 É com ele o fiel. 43 O qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. 43 Expulsarão o fiel, ou expulsarão das causas de sua congregação e do fiel. Naquele dia a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. 2 Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e benção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por ele se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. 44 Para que sua paciência perdure para sempre, ou para que sua paciência possa não ter que durar para sempre. 3 Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. 4 Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 48. Continuação está no próximo vídeo. Obrigado a todos.